No Café com o Seu Corretor de hoje temos uma visita especial com o nosso amigo Tafarel, queridíssimo no mercado imobiliário, um nome de referência que todos amam e tem a maior satisfação de acompanhar com ele aqui esse novo quadro. Esse aqui é Igor Rivera, o meu sócio. Hoje vamos fazer uma conversa aqui em grupo sobre os nossos dia a dia aqui como corretor, como a gente está seguindo uma nova legislação, né, Tafarel? Que estamos se aproximando aí já para um novo ano, buscando mais interação com a questão de cuidado jurídico, né? Que a gente tem que agora se especializar mais. Meu amigo, seja bem-vindo. Satisfação imensa, meu amigo. É uma honra estar com vocês aqui, Otávio e Igor. Meu amigo, é um prazer imenso, né? Eu estava observando sempre no Instagram e tal, disse, um dia, se Deus quiser, eu vou galgar esse espaço ali para falar um pouquinho também com vocês. E é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo. Viu? Satisfação Você é sempre querido aqui. É isso. Meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre documentação, sobre questão de registro de imóvel, segurança jurídica, patrimonial e também, que é o que mais a gente faz no dia a dia, que são os imóveis, né? Como é que está esse cenário hoje? Vamos lá. O que a gente... É porque assim, eu trabalhei praticamente 10 anos em construtora, né, na área comercial. E às vezes a gente observa que um ou outro corretor não tem essa vontade de ter esse cuidado, de ter essa segurança jurídica, até mesmo para os seus clientes. Né? Isso. Então é essencial, desde o início, o primeiro contato com o cliente ou possível cliente, você ter essa segurança. Passar essa segurança jurídica, às vezes até uma parceria com um advogado que seja especialista na área, um colega, entendeu? Então, é necessário isso para transmitir para o cliente essa segurança que ele vai ter nessa compra do imóvel. Até porque a venda, ela é muito estressante, né? O cliente, quando ele vai comprar um imóvel, pelos nossos dados, né, Igor, a gente vê que mais de 80% dos clientes compram um único imóvel para passar o resto da sua vida. Então, ele não tem uma margem de erro, ele tem que acertar. E como o estresse é grande ali nessa procura, o cuidado jurídico, eu acho que tem que ser até antes mesmo de chegar à visita, né? De levar o cliente à visita. A gente tem que procurar como é que está esse imóvel, como é que está o registro dele, como é que está também o nome da pessoa que é a proprietária, né? Porque a gente tem que saber se está tudo certinho ali para não vender o imóvel e não poder transferir. Problemas trabalhistas vocês têm que correr, né? Em relação se o proprietário tem problemas trabalhistas. As certidões também, as certidões são essenciais para manter essa segurança jurídica para o seu cliente que está comprando, para o seu cliente até que está vendendo, que às vezes não sabe que tem um problema jurídico e acaba vendendo uma coisa que o comprador vai ter um problema lá na frente. Acaba perdendo o imóvel. Né? Pode perder um imóvel não é brincadeira, né? Então, o que acontece? Existem vários passos na compra do imóvel, né? Tanto ele na planta, que a gente tem a questão do INCC, né? Até a aquisição, que é o ABITS. Então, até lá, existem vários problemas de alguns clientes que nos procuram, né? Na parte inicial, que é do próprio contrato com a construtora, alguns termos que a construtora coloca ali, e a gente precisa saber que ponto tem essa segurança jurídica, tanto para um lado como para o outro. Perfeito, né? Perfeito. Geralmente, no contrato de promessa de compra e venda, são casos de construtoras que estão ainda construindo imóvel para entregar posteriormente. O contrato lá é voltado mais para a segurança da construtora. Sim. Né? Aí a gente tem que observar cada contrato, às vezes não, né? Geralmente os clientes têm muitas dúvidas em relação às cláusulas do contrato. Então é isso que a gente tem que explicar para o cliente. Fora do contrato tem um Código Civil, tá bom, brasileiro, que pode ser amparado, Tem o Código de Defesa do Consumidor também, entendeu? Então, vários outros códigos que, claro, que a construtora não vai botar lá, né? Não vai colocar lá. Mas o cliente que está comprando tem aquela segurança jurídica. Isso. Também. Ele quer dizer, então, que ele se estende mais do que o contrato inicial com a construtora. Ele não fica só fixo naquele contrato pré, né? Que a gente chama pré ao imóvel que está sendo construído. Isso. Perfeito. Então, o cliente também tem que estar ciente disso. Claro que o contrato não vai vir com todos os códigos que fazem defesa do cliente. Certo. Vai vir mais para a construtora. Né? Ótimo. A gente está passando até por uma situação, né, recentemente, que teve muito empecilho em relação ao contrato.
né, que é um contrato de construção. A questão da multa, né? Da multa também. Às vezes o cliente tem alguns problemas durante a sua vida da compra, né, do imóvel. Então, nesse percurso, existem algumas quebras de contrato, de extrato, né, tanto na parte da construção, como depois do habites. Então, existe alguma maneira de, até questão de doença, uma questão de... Um imprevisto, né? Um infortúnio. Perca do próprio emprego. Então, o cliente, quando vai analisar o contrato, precisa ter cuidados também, né? Assim, a gente tem que sempre observar o contrato, o caso concreto, né, do que está acontecendo ali. Em caso de descumprimento do promissário comprador, tem que ver a cláusula de devolução desses valores, né, que já foram pagos. Isso. O que acontece às vezes é tipo, o empreendimento ele tem patrimônio de afetação. Então a construtora ele pode reter 50% daquele valor que já foi pago. Não é fora da lei não, essa questão. Não é fora da lei, isso é bem normal, né? Existe uma lei específica de incorporação, da incorporadora. Então ele pode reter 50%, entendeu? Entendi. Se não tiver patrimônio de afetação, o máximo que pode reter é 25%. Aí mas isso é uma coisa que pode ser conversada juntamente com até os diretores, o proprietário da construtora, que assim, dependendo de caso a caso, pode ser feita uma conciliação ali e às vezes pode até evitar de perder esses valores, né? Que são valores altos. São né? valores altos, Então a conciliação normalmente é a melhor maneira de você evitar essas perdas. Eu estou vendo mais a questão da visão do cliente, né? Sim, muitas vezes o cliente não está comprando um celular nem um carro, está comprando um imóvel que da muitas vida. Muitas vezes é de uma vida só, né? Então você compra um imóvel para uma vida. Então existem algumas dúvidas, alguns medos, alguns receios e principalmente o contrato, que é a lei do jogo, né? Que a princípio, antes de chegar na escritura e no registro, então é aquilo ali que vai fazer parte do jogo, né? Então existem muitas dúvidas. Isso mesmo. Muito. E a gente, como corretor, a gente vê no nosso mercado que às vezes tem corretores que eles pulam esse lado e querem logo finalizar a venda e não prestam essa assistência completa, né? Então, cada vez mais a gente está vendo essa necessidade que tem que ser amparado mais judicialmente. Não pode fazer uma venda de qualquer jeito. A gente tem que ter uma segurança. Na verdade, o corretor tem que prestar assessoria imobiliária, né? Em cada venda. Então, você tem que ter o maior cuidado. Corretor é um trabalho extremo para você conseguir aquela venda, aquele cliente, demonstrar que aquele apartamento é o ideal para aquele cliente, para aquele tipo de cliente. Para chegar a esse ponto, é um trabalho extremo, imenso, né? Então, para você continuar com aquele cliente, até mesmo com aquela família e tudo mais, para ser mais divulgado, é essencial também a assessoria jurídica. Assessoria jurídica, né? Então, é interessante que o corretor de imóveis entre em contato com o advogado, né? Conheça algum advogado, especialista, principalmente especialista na área imobiliária, para ter essa conversa, para ver se é necessário fazer uma certa coisa do que outra certa coisa, um certo instrumento, às vezes é necessário. A diferença entre contrato de compra e venda e contrato de promessa de compra e venda, às vezes a gente não sabe, tem uns corretores que não sabem. Não sabem, daí termina replicando isso de forma errada. Há algumas cláusulas penais que estão em contrato, que deveriam estar em contrato, às vezes não estão, ou cláusulas que já não são válidas, artigos que não são válidos, que às vezes eu pego no Google, entendeu? Então são coisas básicas, mas são essenciais para extremamente essencial para um imóvel no valor, né? Bem às vezes você gasta 500 mil, 600 mil e não consegue pagar um pequeno valor para a elaboração daquele contrato. Exato. Que é uma coisa que você vai conseguir segurança jurídica. Isso. Né? Tanto para o comprador como para a gente como corretor, né? Justamente. Porque a gente também faz parte do jogo e o nosso nome está envolvido ali. Não só como reputação, mas também judicialmente, né? Verdade. A gente responde com isso. Isso. Né? O corretor de imóveis ele responde administrativamente, penalmente e civilmente. Isso. Entendeu? Por todas aquelas negociações que faz.
Então, tem que ter muito cuidado com também as informações que prestam. Né? E às vezes pensa que só é venda, né? Muito corretor, às vezes entra despreparado no mercado, a gente vê muito isso aí, e ele pensa que o trabalho dele se estende só a fazer a venda e acabou. E não é. Ele está envolvido no negócio. No contrato, ele está no meio também respondendo. Isso é verdade. Então, vai ser o segundo passo, né? Eu estou falando mais da questão do lançamento, né? Sim. De terceiros, mas após a entrega do imóvel, que tem o habits, né? Nesse momento há um estresse, né, para alguns compradores que talvez muitos não conseguem levar para o banco, e aí fica 1% mais IGPM. E ali é uma bola de neve. Ou você paga ou você vai perder o imóvel. Isso. Naquele momento é preciso uma certa habilidade, tanto do corretor que há 3 anos vendeu o imóvel e que precisa agir nesse momento também. Também está junto ainda no negócio. Pós-venda, né? Você já está na venda. Verdade. E aí, nesse momento, você precisa, porque muitos clientes não conseguem levar para o financiamento, e aí, nesse momento, a gente precisa dar uma solução para o problema. Exato. E recentemente até teve um caso desse aí, né? Aí é aquela questão da conciliação. É juntar as partes envolvidas, ver até em que ponto um pode ceder e outro pode ceder, e aí chegar no denominador comum. Porque às vezes não adianta nada. Exemplo, o imóvel para financiar, o valor de financiamento é 300 mil. Você só consegue financiar 200. Como é que a gente consegue financiar o restante desse valor? Será que a construtora pode realizar um aditivo do restante desse valor? O problema é o seguinte, quando você financia, você assina um contrato de financiamento com o banco, aquilo ali é uma escritura. Então o imóvel já fica para o banco. Então, se o cliente, infelizmente, se o cliente não quiser pagar a construtora aqueles 100 mil, a construtora é que vai ter um problema com o cliente. Só que vai ter um problema civil. Não vai conseguir tirar o imóvel, porque o imóvel é do banco. Entendeu? Então, tem essas questões a serem resolvidas. Mas se for uma conciliação amigável, que eu acho que é o melhor caminho, eu falo muito sobre advocacia multiportas, isso é essencial, essa construção desse caminho para que um denominador comum chegue. E as duas partes fiquem tranquilas quanto a isso. Perfeito. Porque durante a obra existe o JUD, que é o Índice Nacional de Construção Civil, né? INCC. INCC, que é uma taxa... É um índice, né? É um índice básico, né, de reajuste dos insumos, né, da construção, que é bem tranquilo, né? Não chega a ser um juros. Não dá pra... Mas quando você chega no IGPM mais 1%, aí agora o bicho pega. Aí Juros sobre juros. Aí a gente lembra que assinou aquele documento, né, no início, aí vem aqui, a bomba vem aqui depois. Isso. Mas assim, tenta uma negociação, às vezes não tem muito o que É fazer. o melhor caminho, na verdade. O melhor caminho né? é a negociação. Judicializar. E eu acho que um bom corretor bem preparado, ele até consegue resolver isso com a construtora, né? Por isso que é preciso escolher o corretor para ter um acompanhamento até o final. E são poucos, viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu já trabalhei nesse ramo 10 anos, são poucos, infelizmente, são poucos corretores que estão desde da proposta até a entrega do empreendimento. Infelizmente, eles às vezes participam da festa, porque a construtora é que chama, né? Mas às vezes quando está lá para entregar ou algum problema depois da entrega ou até um pouquinho antes da entrega das chaves, não comparece ou esquece ou desliga. Infelizmente ainda tem esses profissionais, né? São poucos, ainda bem que são poucos. E é uma deficiência, né? Porque você sabe que aquele cliente ele pode multiplicar, né? Você tendo um bom atendimento do início, meio e fim, aquele cliente pode indicar, exatamente. Ou futuramente o imóvel, naquele momento era ideal para ele, mas daqui a uns anos começa a passar, já não serve mais, ele vai ter que dar um upgrade, né? Então, isso é muito... E é bom nessa conversa que a gente observa aqui 2 corretores que estão extremamente preocupados com essa questão jurídica e também esse de início até o fim. Né, da entrega do empreendimento. Isso é essencial para o mercado imobiliário. A gente costuma dizer que a gente vai seguir o cliente até os filhos dele e a próxima geração, né, Igor? Tá inventário, né? Exatamente, é o segredo do jogo, né? É verdade. Vender atendimento. É verdade. Início, meio e fim, até o fim, estamos juntos nesse trabalho, que bom. não é um trabalho fácil, não é só questão de venda, não. É questão da humanização. Isso. Né? O humano é mais importante nesse processo, né, Igor? Não só o imóvel, né? O humano ali é o fundamental, é a peça-chave. A gente saiu recentemente de uma geração meio que robótica,
atendimento robótico e tal. E a gente veio, depois da pandemia, uma geração que precisa desse contato. Contato humano, né, face to face. Então, hoje em dia, a gente observa assim, essa necessidade desse contato humano. Sair um pouquinho assim desse mudar um pouquinho o desse jogo, mecânico, uma coisa muito mecânica, sabe? Às vezes é problema. É isso mesmo. A gente imagina que o tema é um tema um pouco curto, mas não é. Não é. Tem mais assunto ainda do que esse. Falar, meu amigo, é muita coisa. É um podcast de 3 horas aqui, tranquilamente. A gente foca nas principais dores ali, né? Que a gente vê no dia a dia. Que o Tafarel vai vir outras vezes aqui para tirar outras dúvidas de nossos clientes, né? Isso. Prazer. E vai ser bastante produtivo. Vai ser uma peça recorrente aqui do Café com o Seu Corretor, porque o seu papel aqui ele é fundamental. Que bom, não que pode bom. faltar de jeito nenhum. Satisfação. E é o que a gente cada dia mais está incluindo, né? A parte de direito junto com a negociação da venda antes mesmo de se realizar para poder ter total segurança. Isso mesmo, Pessoal, muito bom fazer esse papo com vocês. Satisfação imensa. Agradeço demais a cada um de vocês e até a próxima, né? Satisfação. Até mais, pessoal.